Amém. E amém. Meus irmãos, podem se assentar. Todos aqueles que estão nos visitando hoje, sejam bem-vindos, certo? Irmãos, nós estamos partindo de uma série. Nós somos uma igreja onde pregamos expositivamente. Estamos no livro de Marcos, no Evangelho de Jesus segundo Marcos. Porém, nós agora estamos dando uma pausa nesse mês de outubro, porque esse mês de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante. E por conta disso, nós semana passada trabalhamos a respeito da história do porquê a Reforma aconteceu, qual que era o problema teológico, qual era o problema da Igreja Católica naquela época, qual era a sua crença e o seu sincretismo que entrou dentro da igreja e como que o povo sofria por conta do sincretismo e do peso religioso que estava sobre a vida das pessoas. Dando o panorama da semana passada, nós vimos que a Igreja de Cristo, ela tem uma forma de ser, ela tem uma forma vinda dos apóstolos em Atos capítulo 2, no início da igreja. E depois disso, no ano 300, nós vimos Constantino abrindo a porta do Estado junto com a igreja e entrando misticismo dentro da igreja, condenações dentro da igreja. As pessoas que não seguiam o que a igreja mandava, as pessoas eram punidas, elas tinham medo da igreja e a igreja ela outorgava toda a autoridade. Vimos também a crença do Papa no ano 600 instituída, e uma pessoa agora manda na igreja, um pastor manda, um ser religioso manda na igreja. Isso foi totalmente... Irmãos, por favor, fecha essa porta para mim. É bom. A do lado esquerdo tem que subir um pouquinho. A do lado esquerdo, isso. Aí, agora melhora. Não, Lucas. Aí, tem que subir, essa daqui tem que subir do lado esquerdo. Sobe um pouquinho. Isso aí, tá bom. Aí a gente evita mais bagunça. Recapitulando, quando tem a autoridade de um ser colocada na igreja, e ele manda na igreja, tudo que ele determina na igreja tem que ser seguido. Nós vimos o império das trevas chegando, e o império das trevas, ele matando muitas crianças, muitas mulheres, muitos homens que eram hereges. Semana passada nós falamos sobre os pré-reformadores que queriam que a igreja voltasse para as escrituras, porque eles estavam seguindo a doutrina de homens, e porque eles falavam que deveriam voltar a seguir as escrituras, eles foram mortos. E aí eles colocaram já se falava aquela frase: a letra mata. Toda a igreja que ela quer levar à compulsão, dizendo que quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você conhece a Bíblia, isso te mata espiritualmente, isso é uma mentira, porque a nossa fé, a nossa crença vem desse livro, não vem de homens, não vem de pessoas, não vem de tradições antigas. A nossa fé está nessa escritura. Por isso, também na semana passada nós falamos sobre sola escritura, somente as escrituras. E hoje nós falaremos somente a fé, é o que nós trabalharemos no tema de hoje. A palavra fé significa acreditar, confiar em alguém. Fé não é pensamento positivo, é crer na obra de Cristo para ser salvo. Fé não é aquilo que você pensa que tudo vai dar certo. A minha vida vai dar certo, minha família vai dar certo, os meus filhos vai dar certo. A fé é você crer na obra de Cristo. Ele nos justificou, nos salvou, nos redimiu da vida que tínhamos antes dele. Então hoje eu quero que você saia daqui sabendo que você é salvo, ou pode ser salvo somente pela fé e não por obras, e não por quanto você faz, e não por quanto você doa, e não por quanto você se veste, e não por quanto você dá mais dinheiro, mas pela fé, e pela fé somente. Sola Fide é uma das bandeiras defendidas pela teologia reformada desde o seu início. A reforma protestante, todos os reformadores, eles se levantaram vigorosamente contra a doutrina da salvação pelas obras, pelos méritos
ou pelas colaborações que o ser humano pode fazer com Deus. A reforma protestante, ela foi contra, e o ápice da reforma protestante foi a doutrina da salvação, porque Papa Leão X, ele queria fazer a catedral, ele queria fazer o império, então ele inventa a indulgência, que se você comprasse a indulgência, você seria salvo. E aí João Tetzel vai nas cidades, faz um teatro e fala: você quer tirar o seu pai do inferno, você quer tirar o seu pai do purgatório, você quer ser salvo, então compre esse documento, assinado pelo Papa, e você será salvo. Esse foi o estopim para Martinho Lutero, para que ele falasse e levantasse as 95 teses no castelo da igreja de Wittenberg e dizer: está errado, porque por causa da sua salvação a igreja, ela ganhava mais dinheiro. Por causa que ela falava: você está no inferno, você vai para o inferno, mas se você dar dinheiro para a igreja, você será salvo. E esse pensamento, por muitas vezes, permeia até hoje. Olha só, quanto mais você dá dinheiro para a igreja, quanto mais você dá dinheiro no altar de Deus, você será salvo. E isso é uma mentira. Não se compra a salvação, não se dá dinheiro para Deus nos salvar, porque a salvação foi comprada por um sangue precioso, que é o sangue de Cristo, a obra do Calvário, a obra de Cristo, que lava e redime o pecador das suas mazelas, das suas falhas e da sua pecaminosidade. É pela obra de Cristo, não é por tudo que fazemos. Então os reformadores, eles já foram contra massivamente o sinergismo. O que é o sinergismo? Para eu ser salvo, eu colaboro junto com Deus, eu faço algumas obras e Deus me abençoa com a sua salvação. Eles foram contra isso e é a favor do monergismo. O que é isso? Deus opera a salvação sobre nós. Estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados, estávamos nós, pecadores, que carecem da graça de Deus, e Cristo, pela sua obra divina, nos resgatou e nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Todos eles, desde o início de seu ministério reformado, afirmaram que a fé é o único instrumento de Deus para nós nos apossarmos da salvação que Ele concede graciosamente. Olha isso, meus irmãos, a salvação de Cristo Ele concede graciosamente, não é por obras, não é porque você ajuda alguém. A caridade é um dom, a caridade, o ajudar o próximo, é um fruto de um salvo, mas você não é caridoso para ser salvo. Você é salvo, por isso você opera o dom da caridade. E aqui eu quero trazer um panorama da minha situação e da sua situação, segundo as Sagradas Escrituras, segundo o Evangelho, e trarei alguns textos para você saber como eu e você estávamos sem a justificação, sem viver somente pela fé. Romanos 3, capítulo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20: na verdade, não há um justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Você já disse que nunca pecou? Aquele que diz que nunca mentiu, se torna mentiroso. Romanos capítulo 3, versículo 9 diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. No mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Eu e você pecamos, eu e você falhamos, eu e você, nós denegrimos a imagem de Deus por muitas vezes. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Por um só homem, pela obra de pecado de Adão e Eva, entrou o pecado, e todos nós, foi imputado o pecado para nós. Nós tivemos essa aula hoje aqui com os novos classes de membros. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão o quê? Condenados ao inferno. Por quê? Romanos 6, 23, leia comigo aqui: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de
Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, meus irmãos. Todos que estavam envoltos no pecado, todos nós que estávamos no lamaçal, merecíamos o inferno, merecíamos a condenação de Cristo, merecíamos o juízo de Deus. Mas esse mesmo texto diz que mais um dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa condição era essa. Qual era a nossa condição? Mortos em nossos delitos e pecados, merecedores de toda a punição de Deus, pecadores imundos, longe do Senhor. O que esse povo merece? A condenação. O que esse povo merece? O inferno. E para ser perdoado, você deveria seguir todas as leis. E a Bíblia diz que ninguém conseguiu seguir todas as leis, a não ser a Cristo. Deveria se sacrificar um novilho novo, sem mancha, sem ruga, sem defeito nenhum, aspergir o teu sangue para que a ira divina não caísse sobre o povo. E todo mundo no Velho Testamento pecou, errou e falhou, mas oferecia aquele sacrifício como um advento de Jesus Cristo, do Messias que viria para morrer pelos seus pecados. Quem foi justo no Velho Testamento? Quem foi justo no Novo Testamento a não ser Cristo? Talvez Paulo? Não, também pecou. Talvez Pedro? Não, também pecou. Talvez Tiago? Não, também pecou. Quem é justo na terra? Quem é bom na terra? Ninguém. Então o que nós merecíamos? O inferno. Então por que nós estamos aqui hoje? Porque além da nossa situação, que era deplorável, nós temos alguém que fez uma obra divina pelas nossas vidas. Nós temos alguém que veio em nosso lugar, se tornou maldito em nosso lugar, para que pudéssemos trazer justificação. Entrarei nos textos que nos traz clareza e brilho das Sagradas Escrituras. Por que nós podemos chamar-nos de justificados? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paremos nesse texto rapidamente. É pela graça, sola gratia, é somente pela graça que nós somos salvos, é pelo favor imerecido de Cristo, pelo favor que nós recebemos. Qual mérito tem, como disse na aula de novos membros, qual mérito tem o mendigo receber uma boa comida nas suas mãos para comer? Ele não tem mérito. Ele estava jogado na sarjeta, ele estava sujo. Alguém chega até ele, preparou a comida, preparou uma lasanha boa e entregou para ele comer. Qual mérito que esse mendigo tem de receber tamanho favor? Nenhum. Nós éramos esse mendigo jogado na sarjeta, e Cristo nos deu uma coroa da nova aliança, derramou o seu sangue por nós. Não vem de vós, é dom de Deus. A fé que você tem, a fé que eu tenho, não é minha, vem de Deus. Deus que Ele traz fé a nós. É Deus que nos amou primeiro. Nós não podemos amar a Deus primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Então, em tudo isso, meus irmãos, o que temos nós? Será que nós temos mérito porque somos salvos? Será que nós temos méritos porque alguém nos lavou? Será que temos mérito porque alguém nos retirou de toda a imundícia de pecado que vivíamos? Não. Ele diz ainda, não veio de obras. Irmãos, eu quero que você saia daqui consciente. Não tem como Deus te amar mais do que Ele já te ama. Ah, mas e se eu doar mais o meu dinheiro? E se eu falar a língua dos anjos? Ah, e se eu morrer? Ah, e se eu fizer mais coisas na igreja? Não tem como Deus te amar mais como Ele já te ama. Porque Deus é amor. Não existe montanha russa no amor de Deus. Existe talvez no nosso amor, mas no de Deus não. E nós somos justificados com Ele, para Ele e para a glória dEle. Porque como nós somos justificados, eu continuo nos textos, 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, ele não pecou, mas a ira de Deus devia cair sobre os pecadores, e a ira de Deus caiu sobre os pecadores em cima de Cristo.
Todos os nossos pecados do seu povo são ali aplacados à ira de Deus quando ele está na cruz do Calvário. Quando Jesus está na cruz do Calvário, o Pai o abandona, o vira as costas. Ele diz: Pai, por que me abandonaste? Sabe por que o Senhor abandonou Cristo naquele momento? Porque Ele estava com o meu e com o seu pecado. Nós não somos inocentados, nós somos justificados. O que quer dizer isso? Você tem a culpa, mas alguém pagou a culpa por você. Você tem os seus delitos e pecados, mas alguém, pela graça divina, foi e morreu no seu lugar e se tornou maldito no seu lugar. Nós íamos ser condenados, mas alguém tomou essa condenação por nós. E hoje nós temos a fé em Cristo Jesus e a graça de ser justificados. Romanos capítulo 3, versículo 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Paulo, ele está dizendo assim: não importa as obras, não importa o tanto que você queira ser bonzinho, isso é apenas um fruto de alguém que foi salvo, alguém que foi justificado por Cristo. Ele vai querer fazer boas obras. Alguém que foi limpo vai querer limpar. Alguém que recebeu amor vai querer amar. Alguém que recebeu a luz vai querer mostrar a luz para os outros. Mas, meus irmãos, não é o pastor que prega ou alguém que toca que é superior àquele que não faz alguma coisa ou não está trabalhando na igreja. O que eu quero que você saiba: se você crê em Cristo Jesus, pela fé, meus irmãos, você é salvo. Pela fé em Cristo Jesus, juntando sola gratia e sola fide, somente pela graça e somente pela fé, você pode ter a sua salvação eterna. Você pode ser justificado por Cristo, lavado e remido por Cristo. Mas, Senhor, eu ainda tenho falhas. Mas, Senhor, eu ainda tenho as minhas mazelas. Mas, Deus, eu ainda tenho incredulidade. Às vezes eu não creio em algumas coisas. Pela fé somente. Você tem que crer na pessoa de Jesus Cristo, que até nas nossas dúvidas Ele nos ajudará, até nas nossas fraquezas, nas respostas que não temos. E às vezes não temos, muitas vezes não teremos a resposta para tudo, não saberemos o porquê e o como tudo acontece, mas você tem que sair desse culto sabendo: somente pela fé, e pela fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 6 diz assim: mas se é por graça e já não pelas obras, de outra maneira a graça já não é graça. Se porém as palavras pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira a obra já não é obra. O que ele quer dizer com isso? Se for pela obra a salvação, não é graça, não é favor imerecido. Irmãos, eu quero que vocês relembrem nesse texto de sola fide, e que nós somos justificados, que o pensamento de muitos cristãos é: se eu estiver mais tempo na igreja, eu serei mais santo e serei mais salvo. Não está correto esse pensamento. Isso não é uma carta para que você não participe e não seja assíduo nas coisas da igreja. Mas as Escrituras nos mostram que se nós fomos justificados por Cristo, não é pelas obras, não é pelo corte do seu cabelo, não é para o homem inteiro não ter barba, não é de estar de terno, gravata ou de bermuda na rua. Irmãos, não é por obras, não é pela religiosidade, é pela graça, meus irmãos. É pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é pela obra dele. Somente a fé em Cristo Jesus pode nos trazer a salvação. A doutrina da justificação é um presente gracioso de Deus ao seu povo. A fé, e a fé somente, é instrução para a salvação, mais nada. Não é dízimo, não é dinheiro, não é roupa, não é jejum, não é subir o monte, não é tantas orações, não é tanto de ler a Bíblia. Eu não estou dizendo para que você não faça essas coisas, mas não é isso que salva. Algumas
Algumas pessoas pensam: quanto mais chicoteada eu der nas minhas costas, autoflagelo, aí eu serei salvo. Algumas pessoas, quando pecam, eles voltam para a igreja e dizem assim: eu vou contribuir com um valor a mais na igreja, e aí Deus vai ser misericordioso comigo. Não, não faça isso, não faça isso. Sabe por quê? Porque isso não é bíblico. A contribuição na igreja não é porque você deseja ser salvo, é porque você deseja que as contas da igreja sejam pagas e o reino de Deus avance. É isso. Irmãos, não é porque eu não vou ver mais pornografia, aí eu vou ser salvo. Não, é porque você é salvo que você abandona a pornografia. É porque você é salvo que você abandona o alcoolismo. É porque você é salvo que você abandona a prostituição. É porque você tem a fé em Cristo e essa fé te levou à salvação, e essa salvação te leva a ter frutos, e frutos bons. Quando Martinho Lutero descobre a doutrina da justificação de Deus somente pela fé, quando ele entende o texto de Romanos que eu li para vocês aqui, de 1,17, a história diz que ele entende que naquele dia e naquele momento ele nasceu de novo. E é muito interessante quando alguém relata que ele teve a salvação, parece que é um aquecer no coração, uma alegria na sua alma, e que parece que se descortinam os seus olhos e ele começa a olhar o Evangelho de forma diferente. Pois bem, Martinho Lutero, quando trabalhava nisso, o seu trabalho não foi instantâneo. O fruto da sua obra, quando ele colocou aquelas 95 teses na porta de Wittenberg, não foi de uma forma rápida. Os pecadores, ele dizia, são declarados justos aos olhos de Deus, não com base nas suas próprias obras, mas somente pela fé, somente em Cristo e somente pela graça. Ele sintetiza isso falando a respeito de sola gratia, sola fide e solas Christus. É o que nós precisamos. Nós não precisamos mais de outra coisa a não ser Cristo, a fé de Cristo e a graça que nós somos salvos. Só que quando ele faz isso naquele tempo, a Igreja Católica ela se levanta contra esse tipo de pensamento. Ora, vamos relembrar? A Igreja Católica levantava dinheiro para que falasse que você iria para o inferno, e se você comprasse a indulgência, você seria salvo. Ora, chega alguém dizendo assim: não, você não será, você não perderá sua salvação se você não comprar essa indulgência. Você tem que ter sua fé, somente a fé. E aí, o que ele faz? Eles perdem dinheiro. E você já viu alguém quando começa a perder dinheiro, como ele fica? Imagina um povo que ama a autoridade, imagina o clericalismo daquele tempo. O que eles fazem? Eles começam a perseguir. Então, em 13 de janeiro de 1547, no Concílio de Trento, eles levantam pontos dizendo que creem, e se não creem nisso, serão perseguidos. Você já viu essa história? Se você não crê como eu creio, você é um câncer. Se você não crê como eu creio, você está afastado da minha comunidade, do meu ver. O que acontece, meus irmãos, aqui no pensamento católico? Se eles não criam da forma deles, eles não deveriam ter comunhão. E toda instituição que se diz igreja, que doutrina as pessoas a pensarem como eles desejam, e se eles não crerem e não pensarem como eles desejam, eles abandonam, eles largam de lado, eles dizem para que as pessoas da própria igreja não tenham comunhão com aqueles que pensam diferente. Isso, meus irmãos, é diabólico, é errado. A história já nos mostra que a igreja fez isso, e ela punia as pessoas que pensavam diferente do que ela. Então eles levantam, dentro de muitos pontos, eles levantam 4 pontos contra a fé somente e a salvação pelas obras. O que eles fazem? Primeiro ponto, que os pecadores são justificados pelo seu batismo, que se a criança é batizada, ela é salva, e é uma mentira. A Bíblia diz: creia no Senhor Jesus e ser batizado, será salvo. A condição do batismo, meus irmãos, é uma ordenança para as nossas vidas. Todo crente deve se batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mas existirão pessoas que talvez no meio da guerra vão crer em Cristo Jesus e não vão ter tempo para ser batizados. Como talvez o único exemplo que temos aquele ladrão da cruz. Ele creu no Senhor Jesus. Ele creu que ele não merecia estar ali, o Senhor Jesus, mas ele como ladrão deveria estar ali. Ele não teve tempo para ser batizado. Ele inaugura o paraíso. Nós que temos tempo de ser batizado, se não nos batizamos, estamos indo contra uma ordem de Deus. Então eles dizem assim que o batismo leva à salvação, e é uma mentira. Segundo ponto, que a justificação é pela fé em Cristo e pelas obras, pelas boas obras de uma pessoa. Outra mentira. O que eles dizem? Se você faz boas obras, se você faz boas coisas, você também será salvo. Isso é uma mentira. Por que eles dizem isso? Porque eles querem que as pessoas façam o que desejam e que o Papa, ou o padre, o pastor, o apóstolo, o presbítero mande o que eles façam. Bom, se você não tem feito boas obras aqui na igreja, você não é justificado. Isso é uma mentira. Você pode estar num período preguiçoso, mas você pode ser justificado diante de Cristo. Terceiro ponto, que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus Cristo. Como assim? O que pode justificar o pecador? A tradição da igreja? Um documento papal? Um documento do pastor? Eu posso dizer para minha esposa, dizendo assim: olha, você é uma salva, não precisa fazer mais nada? Não! Não é por voz de homens, não é por decreto de homens, não é por documento, não é por obras, somente pela fé, meus irmãos. A graça da salvação é pela fé e pela fé somente. E quarto ponto que eles levantam, que uma pessoa pode perder a sua posição de justificado. Todos esses pontos se fundem na seguinte declaração. Olha o que eles declararam: se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessário nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação, e que nenhum sentimento é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, seja anátema. O que a Igreja Católica naquele tempo está dizendo é: se alguém está dizendo que é justificado somente pela fé e pela graça, ele tem que ser anátema, ele tem que ser punido. Se você fala para você mesmo, dizendo assim: olha, eu não preciso fazer obra nenhuma, porque eu aceito a obra de Cristo, eu aceito que Ele morreu por mim na cruz do Calvário, eu creio em Cristo Jesus, porque eu mesmo não posso me salvar, porque eu mesmo não posso me lavar, porque eu mesmo não posso fazer nada, mas Cristo faz tudo em mim. Eles diziam: se você pensar assim, você deve ser eliminado. Você deve levar uma justiça de homens e ser chamado de maldito. É isso que a igreja estava colocando naquele tempo. E nós vemos isso nos dias de hoje. Muitas igrejas, meus irmãos, querem colocar peso no corpo dos membros. Eles querem colocar condenação no corpo dos membros. Eles querem que vocês trabalhem, fiquem cansados e vivam dentro da igreja de segunda a segunda. Se você faltar um dia na igreja, se você faltar um dia, você vai ser condenado, você é filho do capeta, você é um endemoniado. Não, isso é uma mentira, meus irmãos. Nós não viemos aqui hoje, vamos vir domingo que vem, não porque nós seremos punidos, nós estamos aqui porque amamos. Nós estamos aqui porque fomos resgatados. Eu estou aqui porque há anos atrás eu estava jogado na sarjeta, embriagado, porque antes eu vivia no mundo, só que agora eu fui iluminado pela graça de Cristo e hoje estou aqui por essa justiça. Irmãos, você nunca vai vir aqui e vai ter que colocar sua digital para bater o cartão. Nunca. Nós viemos na igreja, servimos ao Senhor pelo amor que temos, pelo que Ele fez por nós. E você não se torna mais santo porque você vem todo domingo na igreja. Ele te tornou santo, então diga não para o pecado. Hoje você tem domínio sobre o pecado. Hoje você pode dizer não. Por quê? Porque Ele te justificou. Somente pela fé, irmãos, não pelas obras. Quais são os benefícios da justificação? O primeiro benefício da justificação é que Deus perdoa os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Então eu posso pecar e continuar sendo justificado?
Então eu posso viver a minha vida de qualquer maneira? Não, não é isso. Quer dizer que, meus irmãos, de todos os pecados que eu e você já cometemos, nós temos perdão de Cristo, se verdadeiramente nos arrependemos. Talvez amanhã você tropece, talvez amanhã você erra, e se realmente você se arrepender do seu pecado, tem perdão para você. O justo juiz, ele perdoa pecadores. Os teólogos mencionam a citação de Salmos 32, capítulo 1. Olha que salmo lindo. Acompanhe comigo aqui. Salmos 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele e cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele que a sua iniquidade foi perdoada. O que você fez? Olha só para o apóstolo Paulo, aquele que perseguia os cristãos, colocava no cárcere. Olha para Davi, que manda Urias para a guerra para morrer, porque ele tinha adulterado com Betseba. Olha para os pecadores da Bíblia, olha para homens que estavam em profundo pecado, mas eles verdadeiramente se arrependeram, e tem perdão para quem se arrepende. Pode ser o pecado mais atroz, pode ser o pecado mais fundo, mais feio, mais diabólico. Se verdadeiramente eu e você nos arrependemos, temos um justo juiz que nos lava, que nos perdoa, nos redime e nos justifica, mas é pela fé, e pela fé somente, não é por obras, é pela fé. Segundo benefício, o benefício da justificação é a aceitação do pecador como justo aos olhos de Deus, apenas pela justiça de Cristo imputada em nós. Nós não merecíamos a justiça, mas fomos justificados por Cristo. Nós não merecíamos tanto amor, mas Ele nos amou da mesma maneira. Irmãos, as Escrituras é o repouso das nossas vidas. As Escrituras que nos mostram que nós podemos ser justificados por Cristo somente pela fé e não pelas obras. É as Escrituras que nos lavam, limpa os nossos olhos e nos faz viver uma vida prática, e não uma vida de peso, e não uma vida: se eu não fizer, Deus vai me punir, se eu não fizer aquilo, Deus vai me mandar para o inferno. Não. E essa palavra é tão bela e tão maravilhosa, que a mensagem dela é assim: estávamos perdidos e fomos encontrados, estávamos sujos e fomos limpos, estávamos machucados, Ele fez remendo e nos curou, nos salvou e nos redimiu, somente pela fé. Nós não temos outra embaixada de paz, nem abrigo, a não ser na justiça de Deus. Meu irmão, o mundo está de mal a pior, e segundo Mateus capítulo 24, ele pode piorar. A guerra pode vir para o Brasil, as sanções podem vir para cá. Daqui a alguns anos nós poderemos estar sofrendo de fome, nós podemos estar perdendo os filhos, governo que é contra o cristianismo, e a nossa embaixada não será Israel, a nossa embaixada não será o judaísmo, a nossa embaixada não será a igreja, as quatro paredes aqui. A nossa embaixada de paz será em Cristo Jesus. Quando tudo estiver indo mal, saiba que você tem alguém em um lugar de paz, que é na justificação de Cristo. Não há outro homem, não há outra pessoa, não há placa de igreja, não há pastor, não há presbítero, não há qualquer outra pessoa, a não ser a pessoa de Cristo, que nos traz a paz. A salvação não é por obras, não é por tanto fazer, não é por tanta caridade, não é por boas ações, não é por tanto que oramos, não é por tanto que lemos, não é por tanto que trabalhamos. A salvação é somente pela fé. Mas pastor, se você ensinar isso para a igreja vai ficar folgada. Não, meus irmãos. Quando você sabe que você foi salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, que você ia para o inferno, você quer servir esse Deus, você quer honrar esse Deus, vir aqui, meus irmãos, limpar a igreja, fazer alguma coisa para a igreja, não é um peso, é uma alegria. Pregar não é um peso, é uma alegria. Tocar não é um peso, é uma alegria. Ensinar não é um peso, é uma alegria. Servir o café
É a alegria, meus irmãos, no coração de alguém que estava literalmente perdido. A fé salvífica que nos leva à obediência, à dependência e confiança, baseada na morte de cruz e ressurreição de Cristo Jesus. É uma fé que nos leva à obediência, não uma fé de qualquer forma, mas é uma fé que nos leva a obedecer. A fé que nos leva apenas a fazer obras é uma fé falha. A fé que nos leva a ter medo do inferno é uma fé falha. Hoje muitos cristãos têm mais medo do inferno do que vontade de estar com Cristo. Eles têm mais medo do diabo do que amor a Cristo. Eles falam mais das obras do inferno do que da graça e da bondade, da salvação, justificação e imputação da sua justiça sobre os filhos de Deus. Eu quero trazer 3 pontos de uma fé que você não deve ter. Primeira fé que você não deve ter: não podemos ter a fé secularizada, formalismo religioso externo. Não é porque eu estou de terno aqui que eu sou o santo de Deus, o oráculo do Senhor. Não é porque você deixa o cabelo crescer que você é a santa do Senhor. Não é porque você não passa maquiagem que você é a santa do Senhor. Não é porque você só usa saia que você é a santa do Senhor. Não é porque você dá comida para quem te pede que você é o santo do Senhor. Isso, meus irmãos, é uma fé secularizada. Eu faço algumas coisas externas, eu faço uma formalização da igreja, eu vou na igreja todo domingo, eu faço o que o pastor me pede, e aí eu tenho uma fé verdadeira. Não, a fé verdadeira nos faz obedecer a palavra de Deus, nos deleita nessa palavra. Eu venho para o culto, eu quero ouvir a palavra. Eu vou cantar uma música, eu quero cantar a palavra. Eu vou ouvir um ensino, eu quero ouvir o ensino da palavra, sendo a palavra. Qual fé que você não pode ter? Não podemos ter a fé do conhecimento. O que adianta ter só conhecimento? Existem muitos teólogos que não nasceram de novo. Existem muitas pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas não nasceram de novo, só conhecem. Se você perguntar onde está o texto, está o texto lá em João capítulo 3, versículo 27. Onde está? Está em Salmos 77, versículo 6. Do que adianta ter conhecimento e não ter vida renovada? Do que adianta ter carne nos dedos, mas não ter coração transformado? O que adianta ficar horas e horas lendo se ele trata a esposa mal? O que adianta essa pessoa conhecer todas as escrituras e é uma pessoa caída em devassidão de pecado? Nada. Fé de conhecimento. Os demônios, quando eles se encontram com o endemoniado gadareno, eles falam assim: Filho do Altíssimo. Eles conhecem quem Cristo é, eles sabem quem Cristo é e seu poder. Nada adianta. Fé tem que ser fé salvífica que leva à obediência. É bom conhecer? Sim. Nós estimulamos aos irmãos a lerem a Bíblia? Sim. Bons livros? Sim. Mas fé de conhecimento somente? Aí não, meus irmãos. Nós precisamos nascer de novo. Terceira fé que você não pode ter é: não podemos ter uma fé de admiração. Eu admiro tanto a igreja, admiro tanto Cristo. Apenas a admiração não leva à transformação. A sua fé, e fé somente, tem que fazer você obedecer a Cristo, tem que fazer você obedecer às Sagradas Escrituras, tem que fazer você ir dormir e sair do culto e falar: poxa vida, pastor, eu queria ouvir aqui que hoje eu ia ganhar um carro novo, e você falou para eu refletir se a minha fé é verdadeira. É isso. Eu quero que você volte para casa sabendo sim, se você tem a fé verdadeira e você foi justificado. E você, meus irmãos, hoje à tarde, quando tiver aquela pestana, depois do almoço, você possa contemplar a beleza. Senhor, obrigado, porque o Senhor me justificou, porque o Senhor me restaurou e me redimiu da vida que vivíamos. Tem esperança para o perdido, tem esperança para aquele que pecou, tem esperança para aquele que tem suas dúvidas, tem esperança para aquele que ainda está tropeçando. Sabe por quê? Porque não é por mérito, é somente pela fé, não é por obra.
é somente pela fé. A esperança que nós temos em Cristo não é por obras, mas a obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Tiago capítulo 2, versículo 24 diz assim: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ora, será que Tiago está indo contra esse ensinamento? Tiago ele diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Será que esse pastor, ele está indo, o meio-irmão de Jesus Cristo, ele está indo contra o ensinamento do apóstolo Paulo? Será que é isso que realmente está acontecendo aqui? Não. O que Paulo ele está ensinando no seu segundo capítulo de Tiago, que Tiago está ensinando? Que tipo de fé que você tem? Ele está querendo comparar se a sua fé tem fruto, se a sua fé ela te leva a ter boas obras. A fé ela não vem somente, a fé nós vivemos só pela fé, mas a fé ela vem acompanhada com boas práticas. Quem tem fé em Cristo ama o próximo. Quem tem fé em Cristo, ele não quer o mal para o seu próximo. Quem tem fé em Cristo dá bons frutos, entende? É isso que Tiago está dizendo. Olha, você quer mostrar uma fé que não tem obras? Tiago ele está dizendo assim: você quer me mostrar uma fé que não tem prática, que não tem frutos? Que tipo de fé é essa que você me mostra que não tem nada? Entende? É isso que Paulo quer dizer isso. Ele não quer dizer que a nossa justificação é pelas obras, mas ele sabe que a justificação é pela fé, mas a fé vai nos levar a ter boas obras. Então ele não está aqui descobrindo algo ou discordando de Paulo, mas ele está querendo que essas pessoas, os seus ouvintes, descubram qual é verdadeiramente a sua fé. Se é uma fé salvífica que leva à obediência. A obra está embutida dentro da fé. As obras são resposta de uma fé verdadeira. Se você quer saber se alguém realmente foi salvo por Cristo, olhe para o caminhar dela. Alguns dizem assim: se você quer saber se um homem realmente é convertido, veja como ele vai dentro da sua casa. Se você quer saber como uma mulher, se ela é convertida, veja como ela vai dentro da sua casa. Porque a fé salvífica e verdadeira vai fazer nós demonstrarmos isso com atitudes. O pastor puritano Thomas Manton, ele diz algo que é muito precioso que eu quero trazer para vocês. Pela justiça da fé, somos quitados do pecado, e pela justiça das obras, somos quitados da hipocrisia. O que é isso, não sabe? Nós somos justificados pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus, e isso nos tira de toda imundícia do pecado. E as boas obras que Cristo faz por nossas vidas nos tira, meus irmãos, a nossa hipocrisia. A resposta de alguém que foi justificado, a resposta de alguém que foi salvo, é servir a Deus com alegria, é servir a Deus com uma visão do reino de Deus, com o desejo do Senhor e buscar o Senhor. Para isso, eu trouxe 5 aplicações e vou terminar essa pregação. Primeira aplicação: não existe nada que você possa fazer para ser salvo. Nada. Nada que eu e você podemos fazer para nós sermos salvos. Então, como nós somos salvos? Sola gratia e sola fide. Somente pela graça, somente pela fé. Não tem como nós trabalharmos para sermos salvos. Segundo, não existe nada que você faz ou pode fazer para Deus amar mais a você. A obra da cruz não tem altos e baixos. Se você orar mais, Deus vai te amar mais? Não. Se você ler mais a Bíblia, Deus vai te amar mais? Não. Se você não faltar nenhum culto no ano, Deus vai te amar mais? Não. Pastor, você está me fazendo um crente folgado. Não, você vai ser crente folgado se você quiser. Isso é uma mensagem de paz no nosso coração. Ele ama o seu povo. Agora, as boas obras, se você não ama estar com o Senhor, se você não ama o culto, se você não ama ler a Bíblia, se você não ama orar e estar perto de Deus, isso vai dizer que você não foi justificado. Porque todo aquele que foi justificado gosta de estar com o Pai, gosta de estar com Deus. Por isso vir para a igreja não é um peso,
Terceiro ponto: quanto mais perto de Deus, suas obras são evidenciadas. O que é isso? Quanto mais você está perto de Deus, mais você quer servir a Deus. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você quer agradecê-lo pelo que Ele fez na sua vida. Mais você quer fazer algo para Ele em forma de agradecimento, a gratidão. Quarto, somos salvos pelas obras de Cristo e não pelas nossas obras. Você não é salvo pelas suas obras. Existem pessoas que estão cansadas na igreja, dizendo: eu já trabalhei muito. Ah, não, deixa que os outros trabalhem. Esse povo aí precisa trabalhar um pouco. Meus irmãos, não é pelas nossas obras, é pela obra de Cristo, é pelo favor de Cristo, é porque Ele fez por você. Você moribundo, você moribunda, você que muitas vezes quer matar alguém com seu pensamento, você e eu que muitas vezes somos irados. Por conta disso, nós devemos olhar para o Senhor e dizer todos os dias: obrigado, grato sou por tua obra na cruz do Calvário. E quinto e último, aqui de música, não é por mérito, e sim por graça, somente a fé. Que mérito eu e você temos por sermos salvos? Que mérito você tem para o Senhor te salvar? Porque você deu uma comida para os pássaros? Porque você ajudou uma senhorinha a atravessar a rua? Porque ontem, semana passada, você pagou uma cesta básica para alguém que precisava? Porque você ajudou o seu parente a pagar uma conta de luz? Talvez essas obras te façam salvos? Não, somente pela fé, irmãos. E foi isso que naquele tempo, na Reforma Protestante, Martinho Lutero levanta, dizendo: não é por compra, não é por obras, não é por tanto que eu faço, mas é pela fé. O mundo vai virar um caos, tenha fé. Talvez hoje você precise dessa mensagem. Você está sem esperança para o seu casamento. Talvez você está sem esperança no seu trabalho. Talvez você está sem esperança para a sua própria vida. Talvez você está vivendo, deixa a vida me levar, e o que acontecer vai acontecer, mas a mensagem do Evangelho é fé em Cristo Jesus. Talvez você tenha sofrido perseguições, dilemas, talvez você está com dúvida de algumas coisas. Tenha fé, irmãos, tenha fé. Em breve esse caos desse mundo tudo vai acabar e estaremos com Cristo em Nova Jerusalém, em novo céu e uma nova terra. Somente a fé e mais nada. Amém? Vamos orar, irmãos, pedindo a graça do Senhor.